Glória a Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, que bom estar com vocês mais um dia. Nosso programa só tem êxito porque você está aí. Nosso podcast, cada dia trazendo uma palavra da parte do Senhor, edificando vidas, sabendo que do outro lado eu tenho uma amiga que está nos aguardando com o coração ansioso e nós temos prazer em estar aqui. É difícil até falar da alegria que sentimos quando viemos para esse ambiente. Esse é um ambiente profético, né, pastor Ilquias? Sim. Um ambiente profético, onde o Senhor se move. A presença de Deus é palpável. Antes de nós começarmos, nós já temos uma resenha aqui falando das coisas de Deus e como é maravilhoso estar à mesa com mulheres lindas, mulheres chamadas para um propósito. Nossa amiga pastor Ilquias está conosco nesta manhã, glória a Deus. A paz do Senhor. Já é mais uma segunda-feira que o Senhor nos proporciona. Estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor, glória né? A Deus. Então, convido a você já também a se inscrever no canal de Frente com a Ivani. Curte, compartilha, porque através desse podcast vidas têm sido edificadas. E eu quero deixar para a meditação de você que já está aí do outro lado, glória, né, nos assistindo, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, glória, de onde me virá o socorro? O meu aleluia. Socorro vem do Senhor, que glória, fez o céu e a terra. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, o teu socorro vem do Senhor. Glória, confia no Senhor. Não se desespere, aquieta a tua alma, descansa, porque o Senhor ele está no controle de glória todas as coisas. Entrega, aleluia. Porque Ele está trabalhando. Glória a Deus, que amém. Palavra maravilhosa. E quem é de nós que não tem uma ansiedade, né? Em algum momento do dia, a ansiedade quer tomar conta de nós, mas esta palavra vem de encontro ao meu coração. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. De onde pode vir o socorro para você neste dia, aleluia. Minha amiga? De onde virá o socorro para você? Deleita-te no Senhor, confia nele, aleluia. Deleitar é confiar, é entregar, aleluia, é saber que o Senhor está no controle de tudo. Gente, hoje nós estamos com duas lindas à mesa, dizendo que a missionária Ivonete está tratando de assuntos particulares, por isso não pôde estar, mas mandou um beijo para todos vocês. E está conosco hoje a pastora Neuza, Ministério Reconciliação. Gente, eu confesso que quando eu fiz o convite para ela, eu falei, a Neuza é tão ocupada, ela não vai conseguir. Mas de pronto ela veio, que prazer, Neuza. O prazer é meu, né? Shalom a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É uma honra estar aqui, né? Um encontro profético de mulheres. Eu sei que Deus marcou esse encontro conosco nesta manhã. Então, eu só tenho que agradecer, né, a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, é uma bênção. E assim, o tempo, na realidade, nós que fazemos, né? Porque nós costumamos fazer, eu não tenho tempo, mas você é administrador do seu tempo, né? Glória a Deus. Verdade. Então, eu creio que para Deus a gente sempre tem que ter tempo. Glória a Deus, é verdade. Damos tão pouco para Ele, né? Precisamos remir o tempo, né? Se fizéssemos as contas do dízimo diário ao Senhor, quase não conseguimos, né? Verdade. Meu Deus. E que bom que você aceitou, Neuza. Eu sempre aprendo muito com você e é uma das mulheres que eu digo que até calada me ensina. Glória a Deus. Glória a Deus. É recíproco, né? Porque quando eu olho para a pastora Ivani, eu falei, gente, que trabalho maravilhoso que ela faz com as mulheres, onde ela consegue agregar tantas pessoas, né, de outros ministérios, que eu acho que hoje em dia é o mais difícil, né? A gente conseguir, né? Não falar de placa. Então, para mim é uma honra, né? Estar aqui e ser convidada também. Glória a Deus. E juntamente com a Neuza, que linda, pastora Núbia. Glória a Deus. Gente, direto de Portugal. Esse podcast está muito chique. Está internacional já. Internacional. Glória a Deus. A gente tem as nossas amigas de Boston, que é a minha amiga Luanda, filha do pastor Pantera, né, da pastora Marlene. Glória a Deus. Que está lá em Boston, as meninas do Curi, a Áquila, nossa amiga que está lá em Roraima. E estão todas conectadas com a gente, isso é muito gostoso. Eu disse para elas, vindo para São Paulo, vem para a mesa. Né? Pastora, gratidão
por ter aceitado o convite, né? Por te conhecer, maravilhosa, toda delicada, toda meiga. Verdade. Eu gostaria de ser assim. Muito bem-vinda. Shalom a todas as mulheres que estão aqui. Para mim também é um prazer conhecer a pastora Ivani, a pastora Ilka. Ilquias. Ela tem um nome diferente, ela falou que pode chamar de Ilka. Pode chamar assim, eu consegui falar Ilquias. Pode falar Ilka. Com nomes, mas assim, é um prazer estar aqui conhecendo. Glória a Deus. Parte do reino, mulheres engajadas, né, pastora Neuza? Muito. E o Senhor proporcionou. Né? Nós nos conhecemos ali no Café dos Pastores, através da pastora Neuza, que é uma amiga. Glória a Deus. Amiga não, uma pastora Amiga do minha, monte. Né? Amiga do monte. Aleluia. E ela dá um suporte muito legal espiritual aqui na oração. Eu Glória de lá a Deus. de Portugal, e aqui ela está sempre indo ao monte, orando. E antes de nós irmos, fizemos um ato profético ali no monte, né? Uma aliança que o Senhor fez. E nós temos esse contato que é maravilhoso. Glória a Deus. Mas o Senhor proporciona coisas que nós não pensamos ainda estocar, né, para poder participar desse podcast. E você, mulher, não limita, né, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quando você pensar em desistir, olha para o Senhor. Né, como foi dito aqui, eleva os seus olhos mesmo e fica os olhos no Senhor Jesus. Porque Ele que planeia os nossos caminhos. Glória a Ele Deus. que direciona em tudo. Porque tudo que eu vivo hoje não foi eu que planeei. Glória a Deus. Não estava no meu pensamento, mas era plano de Deus. Então nós temos só nos colocar onde? Exatamente na oração e não sair da posição. Aonde Meu eu tenho Deus. ido ministrar, que eu cheguei, eu fui a algumas igrejas, e eu tenho dito a primeira frase que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou dizer para você agora. Se você soubesse da onde Deus me tirou e o que Ele tem feito na minha vida, você não saía da sua posição. Uau, glória. O Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Porque eu era improvável, né? Sempre fui a improvável. E nós vamos conhecer um pouquinho mais a nossa história aqui. Glória a Deus. Glória a Mas Deus. grava isso, tá? Porque você está falando de uma pessoa que realmente teve uma promessa de ir para as nações, mas não tinha a mínima possibilidade. Mas o Senhor fez. E ainda mais, né? Ele fez e me colocou diretamente no propósito dele, que é pastorear uma igreja lá em Viseu, em Portugal, que nunca esteve nos nossos sonhos. Mas com 8 dias que nós estávamos lá, nós fomos empossados como Meu pastores. Deus, O pastor que Rodrigo, forte. que é meu esposo, e eu juntamente com ele. Glória a Deus. Que Mas forte, vocês já coisa eram linda. pastores aqui no Brasil. Não pastoreávamos igreja, nós éramos pastores e estávamos abaixo da nosso pastor, nosso apóstolo em Lisboa, que é na Vila Industrial, Igreja Corbã, e nós ajudávamos ele. Mas assim, pastoreamos uma igreja na Assembleia de Deus assim que eu me casei com ele, e ficamos uns 6 meses, não deu certo. Então, de pastoreado, a gente estava um pouco frustrado. Meu Mas Deus. o Senhor, eu dizia sempre no meu coração, eu não quero pastorear mais. Ai, Jesus, Fiquei- misericórdia. Essa é minha frase diária. Não, 2 anos falando isso, até que o Senhor um dia falou comigo, não sou eu, não é você que manda, não é você que quer. Meu né? Se Deus. dispõe. Aí eu tive que tratar essa ferida, né? Tive que tratar essa ferida. Inclusive foi aqui em Mauá. E eu não Meu gostava Deus. da cidade de Mauá, porque eu sofri aqui na cidade de Mauá, quando nós pastoreamos a nossa primeira igreja. E eu falava, tudo que era Mauá, eu não vou. Eu tive que ser tratada no meu Olha, coração. Meu Deus. Mas é exato que a gente tem que pensar em que não é mesmo a nossa vontade. E no lugar onde você mais sentiu dor, é onde o Senhor vai te exaltar, é onde o Senhor vai te colocar. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Gênesis fala Bênção sobre isso, né? forte. José, ele fala, porque o Senhor me fez crescer na terra da minha aflição, né? Deus. Então, se você está na terra da aflição, não é para sua morte, é para o seu crescimento. Glória a Deus. Pastora Neuza é uma referência aqui dentro da cidade de Mauá, né? Como pastora, como mulher, à frente de um ministério. E Glória como a que é Deus. isso, pastora? Como que surgiu isso no seu coração? Né? São palavras, né? Palavras que foram lançadas. Na realidade, eu falo que eu já venho de uma família sacerdotal, Deus, né? aleluia. Porque a minha irmã é pastora, meu cunhado é pastor, então já é uma família que eu creio que foi marcado para aquilo. Glória. Mas eu mesmo pastorear, jamais, nunca quis, né? Porque eu era do louvor e eu não me via como pastora, né? Aí onde o Senhor levou uma profeta lá na igreja e falou, olha, você não pensa que você vai ficar só adorando. Porque, né? Você vai ficar só adorando. É forte. Meu isso. Deus. Bom, então, a
princípio eu não gostei. Olha isso, Milka, vai Não recebendo. gostei nem assim pouquinho. mesmo. Porque eu falei, tá tão confortável aqui, tão gostoso, só adorar, né? Ficar lá no altar só adorar, tá bom demais, né? Meu Deus. Aí ela falou, não, mas que Deus tem pra você. Não é só isso, Deus tem mais. Aí eu falei, ai meu Deus, que profetada é essa? Meu Mas Deus. Deus levou a sério, Deus levou a sério. Limitando, né? Limitando o poder de Deus. Deus levou a sério, né? E onde eu ia, as pessoas falavam, oi pastora, como eu pareço muito com a minha irmã, eu falava, não, não sou eu, é a minha irmã, minha pastora Cleusa. Não, você é pastora. E aquilo foi me incomodando na realidade, né? Onde eu ia, não, você é pastora, tal. Ah, tá bom, Senhor. Mas não entrava no meu espírito, né? Porque eu estava muito satisfeita de adorar. E passou-se o tempo, não sei se eu posso falar agora. Sim, pode. Fiquem à vontade. Em relação à unção. É claro que demorou um pouquinho, né? E passou esse tempo, eu era adoradora, e aí um dia eu fui congregar em outro ministério, que é Batista, né? Batista, e chegou um tempo, a pastora falou, olha, eu vejo que você tem um chamado pastoral. Você não vai ficar só no louvor mais. Eu quero te ungir. Eu falei, caramba, sério, pastora? A gente pode, né? Você pode escolher como você pode desistir. A escolha é tua, né? O sim ou não tá no... Verdade. Eu falei, tá bom, pastora. E tinha o problema que o meu marido estava afastado. Eu falei, como que eu vou pastorear sem o meu marido estar? Meu Deus. Foi muito difícil. Meu Deus. Aí eu cheguei, eu falei, Senhor, então assim, se ele falar não, eu já tenho a resposta que eu queria. Queria fugir, né? Meu Se Deus. ele falar não, eu já tenho a Ela já resposta. estava indo Já tem a atrás do não, muleta. né? Aí cheguei nele e falei, Ivan, é o seguinte, a pastora veio junto lá com a igreja e falou que quer me separar para pastora. Ele falou, mas você não é pastora? Como se fosse uma surpresa. Ele já via. Meu Deus, que Eu falei, lindo. não, eu não sou pastora, eu faço parte do louvor e cuido dos jovens. Ele falou, Neuza, eu vejo você para cima e para baixo, cuidando deles. Então, para mim, você não precisa de... Já exercia, Aí né? ele falou, eu não acho que você precisa de reconhecimento, porque você já é. Aí eu falei, você aceita? Ele falou, mas eu não tenho que aceitar, você é. E aí eu tive o Coisa sim, linda, né? até o sim que eu não queria, porque, né, Meu Deus. fugindo um pouco do chamado. Aí ele falou, não, você é. Eu vou estar lá para te apoiar. Para te apoiar, não estar. Né? Uhum. Falei, amém, tá bom. Aí desceu o óleo. Glória a Eis-me aqui. Deus. Eis-me aqui, Glória a né? Deus. Porque, na verdade, nós conhecemos muitas mulheres que elas exercem o ofício de pastora, porque ela ouve, ela aconselha, ela ora, ela cuida, Visita. ela visita, e às vezes ela não tem essa unção declarada, esse óleo. Mas eu acredito também, irmãs, que esse tempo que a gente fica cuidando, é Deus nos preparando. Sim. Né? É Deus nos preparando, porque o ofício de ser pastora é muito desafiador. Nós ainda, eu não sei em Portugal como que é, gostaria até que a pastora falasse sobre isso, mas a gente ainda vive num mundo muito machista e patriarcal. E as mulheres não aceitam bem, elas preferem ser pastoreadas por um homem com hormônios diferentes, um homem ditador às vezes, o que não é o caso do meu pastor Isaías Lima, mandar um beijo para ele, para minha cheirosa, a pastora Isa, né? São lindos. Mas tem alguns ministérios onde o patriarcal, né? Muito machismo, muita ainda, e a mulher não consegue espaço. Em Portugal, como que é essa questão? Eu cheguei em Portugal, eu não conhecia o meu ministério, né, na qual nós estamos lá pastoreando, que é a Igreja Missão Apoio Church. Meu pastor presidente, eu vou estar com ele dia 5 lá em Peruíbe. Um abraço para vocês. É um homem de Deus, a pastora Mia com uma mulher de Deus. Glória a Deus. E temos 70 igrejas aqui no Brasil, 40 no Japão. E lá em Portugal, quando eu cheguei lá, eram 2 e agora somos em 5. Então, ele é brasileiro e ela é descendente de japonesa e eles servem ao Senhor. Coisa Glória a linda. Deus. Deus dá uma visão para ele, ele vai até o local
e abriu uma igreja e deixou um casal. Que coisa E esse linda, casal gente. normalmente brasileiro, né? Então, os casais que a gente tem lá é tudo brasileiro em Portugal. E a visão dele é de servir. Né? A visão dele que ele passa, a pastora Mico passa, é de servir. Então, a mulher, ela não é a esposa do pastor. Ela é pastora. Glória a Deus. Ela Glória a Deus. cuida, né? Ela cuida tanto da casa do Senhor, como ela cuida das mulheres. E ela tá ao lado do pastor. Eles são exemplo para mim, porque eles estão sempre juntos. Eu vim sozinha sem o meu esposo, sem minha filha, porque minha filha está no estágio, e meu esposo tem que cuidar da igreja. Mas foi uma questão mais financeira mesmo para vir sozinha e não deixar a igreja só. Mas se fosse uma questão, desse para os dois vir, nós estaríamos juntos. Mas eles sempre viajam juntos. E eu lindo, acredito né, que ele isso? deve ter 75 anos, eu acho que ela tem 74, a diferença de idade é 1 ano. Mas eles estão sempre juntos, então Glória eles a viajam Deus. por todas as igrejas. Então a pastora é pastora. Ela não é mulher de pastor, ela não fica escondida. Não, ela tem um ministério. Glória a Deus. Né? Nós temos uma condição assim de pastoral, quando a gente vai nas igrejas, da nosso próprio campo, a gente subimos em casal ao altar, onde o homem dá uma Nossa, que palavra, lindo, né? né? E a Isso. mulher complementa ou fala algo que ela tem no coração. Então, assim, é dada a oportunidade Glória ao a casal. Deus. Então, que eu a acho mulher isso tem muito voz no importante, seu tem ministério. voz. Que lindo. E como pastora de Portugal, eu tenho total liberdade, tenho as mulheres que respeitam muito, né? Elas também têm um lugar delas, ensino, porque temos as portuguesas que são novas convertidas, que têm um amor, um desejo. Olha. Então eu sento para ensinar, para discipular, é o beabá. Glória a Deus. É do comecinho, e ensinando o que é uma autoridade. Nós, falando ao lado mais brasileiro, né? Nós recebemos alguns brasileiros que não sabem o que é honra, né? As mulheres têm aquela coisa de disputa ainda. Meu Deus. Não tem uma submissão. Elas não têm submissão ao marido, quanto mais a uma pastora, né? Então é um pouco complicado, tem que ser ensinado. A cultura é diferente. A cultura é outra. Tem que ser ensinado. E o que acontece? Quem tem um coração ensinável aprende. Quem não quer, não fica na igreja. Porque elas já tem no mundo, né? Aquela disputa entre as mulheres, né? Mas eu não estou lá para disputar nada, eu sei o meu lugar, né? Eu sei Glória a minha posição, a Deus. né? Então Glória eu a Deus. ensino para quem quer aprender. E aprendo com elas, né? Aprendo Glória a Deus. posicionamento quando é bom, quando é ruim. A gente também se pega em algumas coisas que a Sim, gente às vezes sim. não fala, mas pensa, às vezes demonstra com uma face, né? Então eu tenho aprendido isso. Glória Né? a Deus. Em determinadas situações com mulheres, a ouvir coisas Sim. que desagradáveis, mas permanecer com um semblante de que nada Sereno, está né? acontecendo, Meu né? Deus. Sereno. E às vezes a gente ouve muitas coisas, né? Já tive afrontas, tenho muitos assim elogios no sentido, olha, pastora, obrigada por você me ajudar. Mas tem aqueles ingratos, né? Que você cuida, né? Tira todo assim, né? O carrapicho, cuida, chegam lá o casal totalmente assim destruído, mas depois que acham que já estão bem, sai, né? E não volta para agradecer. Isso é ruim. Isso é a parte pior, acho que do pastorado, né? Sim. A ingratidão do ser humano. Mas Jesus também não agradou, né? Ele fez tantos milagres. Nós né? vemos os 10 leprosos, né? Que só um voltou só e era um voltou. estrangeiro, né? Mas Deus vai nos dando graça, vai melhorando o nosso caráter também a cada dia. E eu costumo dizer que todas essas situações é para melhorar nós. Sim. Como o meu pastor Trazer Isaías maturidade, fala, né? hoje eu estou melhor do que ontem, porque ontem eu aprendi mais alguma coisa. Verdade. Né? E que bom ouvir isso, Glória né, a pastora Deus. Neuza? Porque aqui em Mauá, aqui no Brasil, a cultura ainda de que alguns altares as mulheres não podem Não subir. tem voz, né? Não tem voz, né, pastora Neuza? Verdade. E agora, como que é isso, pastorear uma igreja sendo mulher? Tem homens na sua igreja também? Tem homens, né? Tem um casal de pastor comigo, louvado seja Deus agora, porque a maior dificuldade minha, por exemplo, é não ter um sacerdote do lado, né? Eu acho que para qualquer mulher, né? Então, chegou esse casal, me auxilia, uma bênção. São servos. Glória a Deus. Servos. Pastor Pedro e pastor Helena. Uma Glória a graça. Deus. Né? Tem os obreiros. Então, quando o Senhor colocou, né, essa obra nas nossas mãos, eu falo, foi difícil, porque primeiro tabu que eu enfrentei, cadê seu marido? Meu E aí, Deus. como ele é carreteiro, né?
Eu falava, meu marido é missionário, tá viajando. Mas é aquilo dentro de mim. Meu Deus. Como fica, né? Ele é missionário porque eu intitulei ele. Porque Pela fé, pastora, né? profetizando. Pela fé. E eu falava assim, ele tá viajando, realmente, ele só ficava um mês fora. Não tinha como ele estar na obra comigo. Mas ele sempre presente quando podia, né? Ah, vai ter um jantar de casais, ele fazia questão de fazer a comida, né? De ir fazer. Então, eu enfrentei muitos tabus por causa disso. Cadê o teu marido? E o meu cunhado é pastor. Então, muitas vezes, o meu cunhado ia nas reuniões comigo, né? Minha irmã, aí as pessoas confundiam. Aquele que é seu marido, falando, aquele é meu cunhado. Meu marido é missionário. Tá viajando. E depois já não foi mais um peso para mim, né? Por quê? Por causa de uma palavra profética. Quando eu recebi uma palavra que eu iria ser pastora, essa pastora falou, olha, eu vejo você ministrando e numa igreja, seu marido vai estar, mas ele não será, né? Porque essa palavra taxativa, presidente, será você. Eu recebi essa palavra profética, que eu sei que foi Deus, Sim. Deus é louco, gente, faz umas coisas loucas Faz umas com a coisas gente. loucas mesmo. Eu falei, meu Deus, que mulher doida falando isso pra mim. Que eu vou pastorear uma igreja, meu marido vai estar, mas ele não será o de frente. Então, sempre quando alguém questionava, cadê ele? Vinha essa palavra profética, né? Que o Senhor já tinha falado. Ele vai estar do seu lado, mas o Senhor está entregando nas tuas mãos a obra. Amém. E eu falei, ai, meu Deus, tá bom, Senhor. Então, esse tabu a gente enfrenta por ser mulher. Sempre vão perguntar, cadê o seu marido? Né? Então, eu entendo que se o Senhor colocou nas tuas mãos, não foi na mão do seu marido. Ele vai estar do seu lado, auxiliando, ou quem sabe intercedendo, porque espiritualmente Deus não vê o sexo, se é mulher, se é homem. Oh, glória. Deus não Verdade. tem sexo. Glória a Deus. Espiritualmente Verdade. falando, e Deus faz umas coisas loucas comigo, até porque Ele sabe o que eu passo. Esse dia eu estava no monte, veio uma irmã e falou assim, eu vejo você de barba. Eu falei, tá amarrado. Compreendido, não é? Hormônio masculino, não. Ah, meu Deus. Eu vejo você, pastora, eu tô vendo você de barba. E eu falei, meu, que coisa louca é essa? Aí ela falou, eu não tô entendendo, pastora, mas eu tô vendo você de barba. Eu falei, Jesus, coisa louca. Eu entendi a autoridade, que para Deus ele não tem... Você que tá me ouvindo, de repente você vai falar, ela tá louca, mas amém. Deus não tem sexo, ele não vê. Quando é chamada, eu tô dando para uma mulher, não tô dando para uma autoridade. Glória a Deus. E ela vai exercer o chamado com glória a Deus. autoridade. Isso mesmo. Então ele não tá vendo se você é mulher, se você é homem. Tá vendo se você vai exercer com autoridade. Eu acho isso tão lindo. Inclusive, mandar um abraço aí para os irmãos da Igreja Embaixadores de Cristo. Eu estive ministrando lá sábado no congresso sobre Débora. Olha O que tema lindo. delas é sobre Débora. Gente, um tempo que a nação estava sendo 20 anos sendo castigada, entregue na mão dos inimigos. E 14 juízes Sim. julgaram naquele tempo. E entre os 14, Deus levanta Uma mulher. Uma mulher. Que fez toda Débora. a diferença, Não né? Olha que coisa mais linda. Então, eu acredito que Deus, ele já... Porque Deus, ele Glória a estava Deus. lá. Ele é ontem, Sim. ele é hoje, ele é eternamente. Ele saberia que ele precisaria de mulheres como a Neuza, como a pastora Núbia, né? A gente Glória fala a Deus. Neuza, tirando Não, pastora amém, pela amizade que a Sim, gente tem, sim. né? Mas a pastora Neuza, a pastora Ilquias, Verdade, a pastora gente, Ivani, maravilhoso. que muitas vezes para o homem ainda encontra resistência. Resistência. Mas que Deus, ele já viu desde ontem, vê hoje, ele vê lá na frente, porque ele já está lá, aquilo que ele vai nos usar, Sim. né? E Verdade. para Neuza, ela pastoreia sem o esposo ao lado por conta do trabalho, viagens e tal. Ela é a pastora, mas agora a nossa pastora Rúbia é pastora ao lado Do pastor Rodrigo. do pastor Sim, Rodrigo, sim. né? Ele é o cabeça, né? Ele é o meu pastor, ele é meu marido, ele é meu Glória a sacerdote. Deus. E ele me ouve muito, mas as decisões são todas tomadas, é ele que toma. Mas Glória a assim, Deus. ele sempre de tomar uma decisão, ele fala, então, quero fazer isso, o que, que você acha? Vamos orar. E nós estamos falando aqui de mulheres, né? Glória e de a Deus. homens. Tem muito homem que, assim, que ora muito, que busca muito.
Mas a maioria das mulheres tem a sensibilidade de ouvir o Senhor primeiro. Glória a Deus. Né? Lá, Deus fala com os dois. Mas tem que certas coisas, somente na nossa vida pessoal, Deus fala comigo primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho mais a Aleluia. sensibilidade de ouvir a Deus para as nossas coisas pessoais, né? Inclusive, para ir para Portugal, eu estava orando 2 anos. A gente estava indo no monte orando para mudar daqui de São Paulo. Eu era professora concursada do governo do estado de São Paulo, trabalhava em Santo André, ganhava muito bem, mas veio na minha cabeça, sabe, de mudar por causa da violência. Eu moro num bairro muito violento, morava, né, que tem um casa ali, Parque São Rafael, e eu não vivia. Eu vivia com medo de ser assaltada, porque realmente eu era assaltada todos os dias, essa parte ruim de São Paulo, mas também a violência está toda no Brasil, né, agora. Mas Deus falou no meu coração, porque eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos, né? Porque a gente mudou, ela ia fazer 14. E eu vi essa libertinagem nos jovens, né? Essa cultura brasileira de vestes, de desvalorização da mulher. Sim. E eu não queria isso para minha filha, eu queria que ela visse um novo mundo, mesmo estando dentro da igreja, porque a igreja está ali, mas os jovens, quando saem, eles têm um contato totalmente dentro de casa, com os pais que não são crentes, tem a escola, tem todo lado. E dentro da nossa casa, quando todo mundo é crente, é tudo fácil. Sim. Né? Então, eu falei, Senhor, eu preciso de um lugar para minha filha. Então, Deus falou comigo. E eu falei para ele, olha, Deus falou comigo que a gente precisa mudar. Vamos começar a orar. Ele falou, vamos orar. Mas se Deus falou com... A gente tem isso, né? Se Deus falou com você, a guerra é sua. Ele falou para mim. Jesus, é bem assim. Ai, que legal. É engraçado? Porque às vezes ele chega para mim e fala, Deus falou isso comigo. Ah, se Deus falou com você e não testificou no meu coração, então é para você, essa palavra é para você. É igual quando nós vamos pregar numa igreja. Às vezes você está ali, você pega um sermão, Deus, você está ali fazendo aquele sermão, aquela palavra. Daqui a pouco, quando você chegar lá, Deus dá outra palavra. Por quê? Aquela palavra era para você. E a palavra da igreja é aquela que ele te deu na hora. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Sim. Então, a gente teve sempre discernimento. Se Deus falou comigo, então a guerra é sua, é você que vai enfrentar. Então, Deus falou comigo, você, então, vai mudar. Vou mudar. E a gente orou e veio Portugal. E eu falei para ele, olha, vamos mudar para Portugal. Ele falou, o quê? Vamos, foi Deus que falou, loucura. Tô orando, é loucura. Eu falei, olha, vamos fazer assim. Expliquei o passo a passo para ele, se tudo der certo é pra gente ir. Aí ele falou, então vamos orar. Aí a gente foi uma vez orar e Deus ficou no coração dele. Então vamos. Porque a casa não pode ser dividida. É verdade. Né? Glória a Deus. E é ruim para mim, como mulher, às vezes falar alguma coisa como foi a nossa mudança daqui. Porque, inclusive, eu falei para ele, olha assim, tem que ser concordado os dois. Porque casal tem muito disso, né? Aí você orou, então, se foi você, se aconteceu alguma coisa errada, a culpa é sua. A culpa é sua. É nossa. Falei, não, é nossa. Porque você vai orar comigo e Deus deu a visão para mim. Amém. Tô orando, tô vencendo as guerras, tô fazendo um passo a passo, corri atrás de tudo. Mas agora os dois têm que entrar em concordância. Porque o reino dividido não subsiste. E é em tudo, mulheres, é em tudo. Se você tem a revelação, ora, no tempo certo você fala pro seu marido. Porque se você fala antes, não vai dar certo. Ele já vai falar um não. E o não já é uma coisa. Porque quando eles falam não, eles falam não e já lançam uma palavra negativa. Aí já quebra, né? Aí já quebra aquela coisa que Deus, se é de Deus, meu Deus, né, tem que ser bênção. Forte, né? Aí, então, não espera um não. Espera o momento certo para dizer. Então, eu aprendi isso com meu marido. Eu nunca falo uma coisa antecipada, porque eu sei que se ele vai falar um não, ele já vai decretar uma palavra negativa e ele é o pastor. Ele é a autoridade acima de mim. Então, eu tenho muito esse cuidado. Então, eu orei, pedi para ele. Aí ele falou, então vamos orar junto. Porque se der errado, não sou eu que estou levando a nossa família. É nós dois. Nós dois. Se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha. Somos nós dois que tomamos uma decisão. E Deus vai abençoar quando os dois se unem e concordam. Dizemos amém e Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, foi isso que nos levou para lá. Então, tudo que eu faço, né, até para vir para cá, pro Brasil, falei para ele, olha, eu não tenho condições, mas eu vou orar. Se você me liberar, Deus vai agir. Se você não me liberar, Deus não vai agir. Você consegue ficar um mês sozinho? Tá lá, tô sofrendo. Amor, um beijo. Te amo, viu? E, inclusive, eu tava vindo pra cá, ele me ligou, é horário diferente, 4 horas. Eu falei, amor, eu não posso te atender agora. Tô me trocando, né? Tô me trocando, ele tava almoçando. E eu não posso te atender agora, mas depois que eu sair, eu te ligo. Então, assim, a mulher tem que aprender a se posicionar como esposa, porque às vezes ela quer falar também de uma forma, como se Deus só falasse com ela. Eu já passei por esse processo. E Deus fala com ele.
Então eu vou orar, Deus falou comigo, primeiro eu vou orar, no momento certo eu vou falar aquilo que eu preciso falar e vou pedir, antes de eu falar Senhor, fala com ele, testifica no coração dele, porque se ele já vem com não, ele já vem com uma palavra de desânimo e já ele tem a cabeça, o marido é cabeça. Cabeça. Sim. A pastora Neuza tá aqui, o marido, ela é pastora, mas ela tem acima da cabeça dela o marido dela. Sim, Que sim. nas coisas eles têm que Sacerdote, né? concordar, que ele é o sacerdote. Quando ele vem com uma palavra, os dois têm que entrar em concordância, não é, pastora? Até em relação à bênção, né? A gente vive muito isso, né? Porque tem mulheres também que dizem assim, o chamado é com ele, não é comigo. Chamado pastoral é com ele, não é comigo. Eu não vou. Ah, não. E tem pastores, homens, casados, quando a mulher também é cristã, que ele está dirigindo uma igreja e ela está congregando em outra. Tá dividindo a casa, Dividido, né? Então, Tá é sendo muito dividido, né? complicado, diferente do caso da pastora Neuza, né? Então, assim, como que pode? Eu, quando casei com o pastor Carlos, eu era presbiteriana renovada, Olha. né? E aí fui para a Assembleia de Deus com ele, voltei para os costumes da Assembleia, porque já foi um combinado da época de namoro e noivado. Sim. Então, É diferente, e né? quando nós fomos dirigir igreja, não sei, no caso da pastora Ilquias, que também é pastora ao lado do pastor João, porque o meu esposo, o pastor Carlos, um beijo para ele, ele é 5 watts. E eu sou 360. Eu acordo cantando, eu acordo lavando, passando, assim mesmo. fazendo um monte de coisa. E uma utilidade. Eu sou imediatista. E o Carlos acorda, Aquela calma. respira, senta na cama, vai orar. E eu já sou aquela que jogo a coberta e vou correr. Mas quando nós fomos pastorear, eu tive que aprender isso. Sim. Porque eu sou sargento na minha vida Já cotidiana. tem, né? Já uso farda há 32 anos, já te dá uma certa autoridade. Sim. Só que agora eu casei com uma pessoa pacífica. Tem que respeitar o ritmo, o limite, né? E eu Deus visto a teve que farda e vou ressignificar, né, trabalhar, Ivani? mas quando eu chego em casa eu tiro a farda. E eu sou a Ivani, esposa do Carlos. Que coisa linda, E né? dentro da igreja as meninas vinham assim e diziam, pastora, vamos fazer tal coisa? Aquilo no meu coração já me levava lá. Aí eu olhava para elas e falava, vou perguntar para o pastor. assim mesmo. Se ele É assim autorizar, a mesmo. gente faz. E eu sabia que ele ia autorizar. Mas a Mas eu honra e ia o respeito, perguntar né? para ele. Sim. E ele falava assim, olha, faz, mas com cautela. Aí eu dizia, meninas, ele deixou. Então, assim, Tem até que- isso é um exercício Isso que a gente agrada, precisa isso ter. agrada a Deus também, Tem né? toda uma direção, né? Um É, direcionamento, né? E como Verdade. que é isso, né? E pastora Neuza, como que é direcionar homens, liderar homens? Eles aceitam bem isso? Nada tão fácil, né? Mas ao mesmo tempo é tão gostoso quando você vê que tem, né? Essa, vamos dizer, esse relacionamento. Porque lá na igreja, como tem mais jovens, né? Eu falo que a velha sou eu, a única. Tá jovem, Lá, bastante. eu brinco assim, mas lá tem mais jovens e os jovenzinhos, os homens, né? Os meninos, né? Ele vê uma mãe ao mesmo tempo. Te vê mas como mãe. como Sim. mãe, né? Glória a Deus. E a dificuldade que eu tinha foi mais suprida por esse casal de pastores. Por exemplo, quando for para aconselhar um casal, tem eles também para aconselhar um Glória a casal. Deus. Deus né? enviou. É Deus, eu falo que é Deus purinho, né? Que Deus fez isso mesmo. Então é gostoso. Quando eu vejo que nem o meu pastor, que é o pastor Pedro, ele foi em várias igrejas com a esposa, né? Eles eram da Assembleia, mas ele não se identificava. E quando ele chegou lá no ministério, ele se identificou. Eu falei, logo comigo, maluquinha, tudo. Ele se identificou. Que coisa linda, né? E ele é a minha ovelhinha. Eu falo que é a ovelhinha, que ele é novo convertido, né? Foi tudo muito rápido na vida dele. É uma pessoa de intercessão, uma pessoa que, Glória a sabe, Deus. intercessor de pastores mesmo. Que coisa linda, Ele né? só ora por pastores, é o chamado Glória dele. a Deus, glória né? a É o Deus. chamado Põe meu dele. nome lá. O meu também. Põe o meu também, tá? Pastor Rodrigo, Meu, pastor João. Vou colocar, porque assim, é uma coisa muito Muito Que coisa linda, né? Intelectual, assim. E a gente vê o cuidado que ele tem com os pastores. Então, coisa linda, eu já né? O enxerguei amor, que né? o chamado dele é orar Sacerdotal. por pastores, né? Eu falo, Senhor, louva a Deus, né?
E ele falou, pastor, eu cheguei aqui, eu gostei daqui, e ali ficou, né, o primeiro amor. Eu falei, Senhor, obrigado pela vida dele, né? Glória a e Deus. hoje ele é um pastor, né? Eu tive essa honra Glória a Deus. de consagrá-lo, um homem muito, muito reto. Então eu falo, Senhor, obrigado, Jesus, porque é presente. Eu vejo como presente, Glória a pastora. Deus. Quando eu posso pastorear um homem, para mim é um presente. Meu Deus, né? E então não estou tendo tanto trabalho e problema porque tem eles para me auxiliar. Eu acho que quando a gente segue unidos, fica tudo mais leve, né? Fica mais leve, porque você tem uma equipe que pode te auxiliar, né? Porque há muito tempo eu falava, Senhor, se foi o Senhor que me colocou aqui, manda também pessoas para estar colocando Glória a mãozinha no arado. Amém. Glória né? a Deus. Porque a obra, eu falo que o Senhor é o pastor da igreja, né? E a gente estava falando sobre o marido, esposo, né? Quando eu tenho que pedir algum conselho, até em relação aos membros, aos jovens da igreja, eu peço para o Ivan, peço para o meu marido, falo, o que você acha que eu devo fazer, né, com esse jovem? Calma, você precisa pegar mais leve. Então eu tenho esse pastoreado, mesmo ele não exercendo, porque São mesmo não exercendo, eu aprendo muito com ele, porque eu falo, porque os jovens gostam dele, é interessante, eu acho que gostam muito dele. Então eles têm essa conexão com ele. Mesmo ele não Masculinidade, né? pastoreando, os jovens gostam. como uma presença paterna, Sim, né? pergunta, né? Então, quando eu Porque preciso é de isso, algum viu? conselho em relação a, vamos dizer, a homem, sexo, né? Essas coisas, eu falo para ele, o que você acha que eu devo fazer? Como que eu devo chegar? E ele vai e me dá toda a direção. Então, como a pastora está falando, realmente é o cabeça, é o sacerdote. Sim. Se ele A tivesse visão falado, masculina. eu não te vejo como pastora, jamais eu teria aceitado, pastora. Porque eu sei que esse é um grande problema para minha vida, né? A visão masculina Ia né, ser um para grande direcionar para homem é mais fácil, né? Sim. Por conta dos hormônios, por conta até da natureza também, Eles né? têm uma visão diferente da nossa, eles Tem. são menos emotivos. Eles são razão. Menos Razão, emoção. Nós somos menos emoção. emoção. Verdade. É Porque isso, se é verdade. você tiver qualquer problema na família, você vai colocar sua emoção. Você vai tentar não colocar, mas a gente sempre... O homem Sim. já é mais razão. Ele já Mais tem uma razão. visão diferente. Eu acho que é exato por isso que Deus colocou eles como cabeça. É. Né? Porque a gente gosta um pouquinho de entrar muito no problema. E eles são mais... Eles Se envolver, conseguem né? separar, Sabe né? se Separar, envolver, né? Mas é interessante isso, né? Porque Forte. a mulher vê de um jeito, E eles já quer acolher, já quer trazer Isso. para perto, o marido fala, espera, ele fala, dá espera. tempo, Cuidado. espera, vamos observar primeiro. Não É se isso envolve mesmo, tanto, é não assim se envolve, né? E a a gente gente já se vê envolve. com o olho do Muito amor, do coração. acolher, Eu do preciso dizer. fazer alguma coisa, né? Lá em Portugal, quando eu cheguei lá, eu ajudava muito o pessoal que chegava, brasileiro, né? Porque a gente recebe muita doação. E graças a Deus, na nossa igreja, o pessoal não precisa. Então, fica aquela coisa, um monte de coisas, né? Então, chegava algum casal, aí eu falava, vai chegar esse casal. Porque a gente sabe que a gente só chega com uma mala. Todo mundo só chega com uma mala. A nossa vida é uma mala. É terrível, pastor. É terrível. Porque você deixa tudo para trás. Deixa. Né? E você chega numa casa, nada é seu. Você só tem as suas roupas. Então, eu pensei em construir algo delas. Então, você está precisando de quê na casa? O que a casa tem? Às vezes tem casas que não tem nada, e tem casas que tem mobília, tem tudo. A minha primeira casa não tinha nada. Então, eu passei por isso. Então, eu queria ajudar. Aí chegava, o que acha? Aí eu pegava, movia as mulheres, olha, eu estou fazendo uma lista. Tá precisando disso, precisando disso, precisando disso. E ia atrás, conseguia todos aqueles pertences que a pessoa precisava. Aí a gente se frustrou muito nesse sentido, porque as pessoas já correm para a igreja, porque a igreja vai ajudar. Com intenção, E né? a gente toda amorosa, ai, que Deus está mandando, está enviando aquela visão missionária, porque eu já quero aqui no louvor, que já tá, isso aqui pode ser. Já cria uma expectativa na pessoa. Já E vê as como pessoas- membro, né? já vê como Verdade, membro, já como quer investir. ovelha. Mais um. Ai, que bom. E a gente pegou uma igreja assim, que apesar de 6 anos, não foi ensinada a servir e posicionar as pessoas, cada um no seu chamado. Então, a Sim. gente teve esse trabalho. E então, eu pegava aquelas pessoas, já ficava aqui, ele já ficava sonhando, então, não se casou. Aí, a gente, por muita frustração, aí agora ele fala, chega algum, calma, espera, É. não se envolve. Aí eu falo, fulana falou que precisa disso.
não se envolve. Se ela pedir de novo, você faz. Se não pedir, não faz. Então, a gente sabe que as pessoas correm para a igreja. Ele me ensinou a ter esse olhar. As pessoas vão correr para a igreja porque precisa disso, precisa de aquilo, precisa até da vida espiritual, mas elas precisam de outras coisas. Né? A igreja verdadeira você vai chegar lá, tá mal, então vamos orar. Mas aí precisa do quê? Precisa de um prato de comida, precisa de uma conta paga, de uma roupa, de uma ajuda. Né? Porque as necessidades das pessoas são muitas. Então, elas correm para a igreja. E lá elas vão encontrar pastores. Que vão acolher. Só que chega na hora, quando ela tiver tudo certinha, ela vai pegar o rumo dela, porque ela só pensou naquela hora, ela não viu além do que a gente vê. Então, o meu marido, ele me ajuda. E a gente já se apega para a vida, né? Se apega para a vida. Aí ele para, calma. Tá bom. Aí eu aprendi a ouvi-lo e até essa stop, eu vou esperar. Não ir. Porque não é porque a gente não quer ajudar. Porque quando a gente entende que a pessoa procura uma igreja, é porque ela está com necessidades espirituais e materiais. Mas as pessoas, normalmente, elas só querem suprir, é como o prato da lentilha, né? A fome. A fome. Então, nós temos que entender. Como se a igreja fosse um iFood. Chegar lá assim, ó. A fome. Então... eu aprendo nessa manhã, mais uma vez com isso, porque... Eu também, viu? Gente, eu sou essa. Eu também, eu era muito isso. Eu quero ajudar, eu quero socorrer. Verdade. A irmã põe lá que está precisando de roupa de frio para o menino, eu já ponho no grupo do condomínio, eu já quero juntar, eu já estou com o carro ali que das mulheres, eu já quero acolher, eu já quero trazer. Assim. E o meu esposo, calma, amor. Tem que ver se a pessoa realmente precisa ou se ela é oportunista. Isso. E eu já penso assim, meu Deus, mas vai dormir com frio, mas é uma criança. E eu sou imediatista. E eu preciso aprender esse controle, Porque o que eu aprendi em Portugal, assim, o que eu pensava? As pessoas estão precisando, né? Não vai ter, como é que vai ser essa noite? Onde vai dormir, vai ter coberta. Mas como assim, se a pessoa, no caso de Portugal, né? Se a pessoa foi para um país, como assim ela chega despreparada? Isso. E por que eu tenho que me envolver no problema do outro? Porque a decisão foi dele, então ele tem que pensar nas etapas da vida dele e daquilo que ele vai precisar. Né? Que não vai ser fácil, Agora, né? o que as pessoas transferem? Né? Que eu já vi muitos relatos. Eu vim aqui, achei que era uma coisa e é outra, não pensou na consequência. E a gente que tem que pagar pelo erro dos outros... E a gente que tem que se desgastar, porque como eu já fiz essa lista, já corri atrás. Uma vez eu peguei uma carrinha de uma portuguesa linda, maravilhosa, que é da nossa igreja, que é uma família, que é raiz portuguesa e são bem de vida. Então, assim, quando eu preciso muito do socorro, eu estou precisando disso. Elas vão ao mercado e compram e me traz do melhor. Né? Então, eu coloco a minha cara ali para entregar e vou lá. Aí peguei essa carrinha, fui lá, entreguei para a pessoa. E as pessoas acham que às vezes a gente tem a obrigação. E não tem. Você vai, ela vai dizer para você, olha, eu tô precisando de um alimento, não sei o quê. Ela já vem com aquela coisa de que você tem a obrigação de ir atrás. E nós não temos a obrigação. Não tem nem a humildade, é né, para falar. É um problema deles. Então, as famílias têm que saber se organizar. A igreja é um socorro, sim. Mas ela não pode ser responsabilizada por uma coisa impensada. Né? Porque as pessoas estão fazendo as coisas de qualquer jeito e acham que, então alguém vai me ajudar. Então, elas já estão à espera. Sim. Eu acho que é uma cultura brasileira, né? Devido até o governo com tanta bolsa, com tanto socorro, né? As pessoas ficam mal acostumadas, mal acostumadas. Acomodada, e a pessoa, às vezes, que nem a pastora Neuza tem lá a igreja dela, e a pessoa pode falar assim, pastora, que bom que a senhora me deu a cesta básica. Então, não precisa pagar para limpar a igreja. Eu faço esse serviço voluntário. Uma troca, né? E, infelizmente, eu não sei, na igreja da pastora Ilquias, da pastora Neuza, a gente vê assim que em muitos lugares, as pessoas que mais precisam é que menos entregam. É que menos, Porque tem aquela coisa, acha que porque ela serve a Deus, a gente tem a obrigação. A igreja tem a obrigação, e não tem a obrigação. Né? Não tem. Ela joga a responsabilidade dos erros, das faltas de pensar nas suas atitudes, em cima de nós, que somos pastoras. E como trabalhar, né, Neuza, com essa frustração? Porque a pessoa chega lá na sua igreja, você se doa enquanto pastora, cuida, limpa, educa, mantém, direito, né? vai para o monte, faz campanha, ora, e depois que a pessoa está pronta... ela pula para a igreja do lado e não fica com você. E ainda sai criticando.
E fala mal. Acho Fala que o mal. que mais dói no pastor é isso, né? Que é o pior. Porque a gratidão, ela abre o caminho de qualquer pessoa, né? A pessoa ser grata por tudo, porque eu costumo dizer, ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, né? Mas a partir do momento que você recebe, você tem que ser grato, né? E hoje em dia as pessoas querem as mãos, mas não querem os pés de Jesus. Elas querem as mãos, porque as mãos abençoam. Agora, e os Uau. pés? Uau. Esse é forte, Quer, né? hein? Não querem. Meu Deus. Não, Verdade. eu É vou porque forte. Jesus, ó, eu estou precisando da necessidade, é como se realmente ele tivesse obrigação, né? Então o Senhor vai e estende as mãos. Mas aí deu, ó, linha na pipa, some. Meu Só, Deus, não é quer os forte. pés, não quer Nem estar nos pés procura, dele, né? pastora, não sei a experiência de vocês, mas não procura nem para pedir a bênção. Às vezes manda ali a Às vezes mensagem manda pro mensagem pastor, pelo WhatsApp. Não, hoje em dia tá pelo WhatsApp. WhatsApp o negócio. Deus. Mas foi Assim, a recebida na tecnologia. igreja, com a oração da igreja, carinho, com como respeito. membra lá Deus. no altar e vai embora sem dizer nada, não é? Eu falo, assim mesmo. abençoada. Quando você entrou pelo WhatsApp, eu falo, ó, se você se desligar comigo pelo WhatsApp, eu vou desligar você também pelo WhatsApp. Meu Deus. Eu ainda não fiz isso, mas eu vou Né? fazer, pastora. Porque Jesus. aí fala, pastora, é um absurdo, porque é uma aliança espiritual quando você vai num corpo. Então pede a bênção, se desliga, né? Não se despeça. Eu Seja tenho grato, falado né? isso, não se despeça pelo WhatsApp, né? Porque você não entrou pelo WhatsApp. E como que lida com isso, pastora? Porque, não sei se é porque eu sou emocionada demais. Eu amo, de verdade, irmãos. também Como eu amo. amo. Eu sofro com traição, eu sofro com a gente ingratidão, chora, né? eu Sim, sofro fica- com É desobediência. mais chorado Eu que- sofro com a ausência das pessoas. Quando uma pessoa que é próxima de mim se ausenta, eu sofro. E como lidar com essas emoções? Sempre eu lanço aos pés da cruz. Eu lanço, né? A Bíblia vai dizer isso, né? Que nós não devemos andar nem ansiosos, porque tudo isso causa ansiedade, né, gente? Sim, é uma causa. coisa que Sim. estabiliza o seu emocional. É. Então eu vou na cruz, eu jogo, Senhor, ó, fulano fez isso comigo, eu estou lançando ele, estou lançando na cruz. Eu não quero ficar para mim, porque isso está me fazendo mal, né? Então eu não deixo mais que fere, Não- porque é. chega a ferir. Pede para o Senhor guardar o coração, né? Para que não desça, né? Quando pro você coração. entrega, você não fica guardando, porque Pra antigamente eu não criar ficava mágoa, guardando né? várias flechas. Aí eu passei por não sei quantas curas, não sei quantas libertações. Meu Eu também tô no processo. Eita, que Aquele difícil. Eu estou sendo curada hoje aqui nessa mesa né? com Coisa vocês. linda, viu? É Eu falei, verdade. Senhor, toda vez tem que chegar no ministro, ó, sai um membro, Senhor, ó. Então agora eu tenho aprendido, lança na cruz, lança, não fica para você, Verdade. né? Você precisa abrir o teu coração. Senhor, eu tô com raiva, sim. Tô com Tem que ser ódio, sim. transparente, né? Tô Porque com eles- raiva, né? tô com raiva. Se eu pudesse pegar ele agora pelo pescoço, eu pegava. Mas já que eu não vou pegar ele pelo pescoço, eu vou lançar ele. Meu Deus, Ó, ele vou deixar fez na isso, cruz. isso. Exatamente. Aí eu lanço na cruz. Lembra até da música do Kleber? Vou deixar na cruz. Eu lanço, ó, Senhor, essa pessoa aí fez isso. Senhor, eu sei que o Senhor ama essa pessoa também, mas eu tô lançando porque eu tô com raiva dela. Tô com raiva dela. E quando É volta verdade, depois? Porque tem casos que voltam, né? Aí, né, Aham. eu costumo fazer assim, uma oração, como a pastora Neuza fala, né? Eu falo, a pessoa fez isso, Senhor, eu já libero ela do meu coração. Se ela foi embora, se ela decidiu, então ela não vai fazer mais parte da minha vida. Estou liberando, Senhor. Porque são decisões, não é? Decisões. Mas fica aquilo, quando eu lembro, Senhor, eu já liberei. Senhor, É eu já verdade. liberei. Ai, Eu fico gente. para mim mesma, eu já liberei, não vou pensar mais. Porque às vezes vem os momentos que a gente flashes. passou, É. né? Algum momento gostoso que a Sim. gente viveu. Às vezes um louvor e você lembra da pessoa, né? E quando tem Verdade. filhos envolvidos, né? As Meu mães Deus, que é têm os fogo. filhos, que você se apegou, elas vão embora. Não pensou nem na Nossa, criança. E eu, assim, eu me apego com criança. Vocês não têm Sim. noção como eu me apego. Então eu falo, Senhor, eu já liberei. Aí eu oro pela criança, a criança nem sabe nada, não vai lembrar mais nada. Senhor, então me tira do meu coração Tira também. do coração. Né? Mas a palavra que o Senhor me fala, que realmente é últimos tempos, né? Muitos estão dentro da igreja e já não têm o mesmo amor. Não. Estão ali, tem muitos ali que estão no Senhor com medo de desviar, mas já estão dentro da igreja, mas estão fora.
Entende? Já não ora Estão mais. perdidos já não dentro lê a da Bíblia. igreja. Querem pastores que Sabia? digam o que eles Meu têm que Deus. fazer. Sim. E eu sempre falo para elas, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Eu vou te ensinar o caminho, você vai orar e você vai aprender a tomar sua decisão. Porque eu já passei por muitas fases, já vi muita coisa. Os pastores, olha, as pessoas chegam com um problema, você vai fazer isso, isso, isso. Não é o pastor que tem que tomar a decisão Não. pela vida de um casal, de uma mãe, de um filho. A gente tem que orar com eles e eles têm que tomar a decisão da vida deles. Porque é a vida deles. Então, tem pessoas que ainda chegam pra gente querendo sugar o que a gente tem, querendo tudo da gente, e depois vai embora e a gente fica com aquela carga emocional. É. Então, mas o amor de muitos já Se esfriou. esfriou. Então, a única coisa que eu peço para Deus, Senhor, deixa eu não ser ingrata. Não deixa eu ficar com o coração gelado. Não deixa eu deixar de fazer ação social. Não deixa eu deixar de amar as crianças com medo de perdê-las. Né? Então, Deus já colocou no meu coração que vai ter pessoas que vão ser rotativas na nossa vida. Que vão chegar, a gente vai ensinar, que elas vão estar ali, vão andar com a gente, mas elas vão ter que ir, porque Vão não partir, são né? ovelhas. Quando não é ovelha, nem ouve a sua voz. Você não pode, ouve. você pode pensar numa pessoa que esteja do seu lado, que você falou, olha, preciso de você. Ela tem oportunidade de tudo, mas para você não te dá prioridade. Mas quando ela precisa, ela te liga. Sim. Né? Pode pensar, né? Alguém que você já aconteceu isso, porque acontece muito. Você não é prioridade para elas. Então, assim, a pessoa que você chama, olha, amanhã eu preciso limpar uma igreja, amanhã eu preciso fazer uma visita. Ah, não posso. Sempre Então, tem quando algo. dá, Desculpas, quando dá, né? então não Sempre sei, tem eu tenho algo. que ver. É. Eu tenho que ver. E deixa você lá, vocês mandam umas mensagens, a pessoa demora um Nem mês responde. para te responder. Ou seja, ela não é tua ovelha. Ela tá ali para um tempo de você cuidar, para você aprender com ela. Não é ela que tá aprendendo com você, porque o que você fala para ela, não tem, ó, entra por aqui, sai por aqui. Mas você tá Deus. aprendendo com ela a ser o quê? Ter esse equilíbrio, a trabalhar o seu emocional, a saber que Deus está te trazendo pessoas para você aperfeiçoar alguma coisa em nós, dentro de nós, Sim. que tem que ser aperfeiçoado. Isso eu tenho aprendido muito. Meu Deus. Glória a Mas Deus. é difícil lidar com essa ingratidão. Porque você vai questionar aonde eu falei, o que eu fiz de Começa a errado, se culpar. o que eu deixei de fazer. Verdade. Porque às vezes a gente se doa, mas a gente sempre acha que pode dar mais, não é? Mas a pessoa não valoriza nada, porque se ela foi embora, ela não era sua ovelha. E depois, quando volta, toda arrebentada, Neuza, Sim. como que é a recepção? Porque geralmente é isso que acontece, né? Ela volta cheia de demônio. Cheia de Vamos falar, carrapicho, né? chega cheia de demônio. É verdade. Rasgar aqui, porque Já rasgou o verbo, já. chega cheia de demônio. O que a Bíblia fala quando a pessoa se afasta, né? Ela chega cheia de demônio. Ela chega para te dar trabalho. Só que se você não ama, né? Se você não ama, você vai falar, tá vendo? Bem feito, né? Se você não ama, você vai falar, é isso que você merece. Vai jogar, né? Começar a jogar na face, né? Mas não é esse o olhar de Jesus, né? É. O Senhor O nos que ensina- Jesus faria, O né? Senhor nos ensina a amar, né? Então você vai fazer todo o processo da faxina de novo. Você vai, né? Só que aí eu vou perguntar, você quer mesmo? Você deseja mesmo isso? Porque cá para nós, tantas pessoas estão precisando da nossa atenção e muitas vezes você perde tempo com aquele que não Só quer. com uma Meu pessoa Deus. só. E o tempo, né? Então, eu sempre falo, você quer mesmo? Ó, eu vou te dirigir a isso, 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 isso. E tem umas que a gente sabe que obedece, mas tem outras que vai e sabe que é um processo, porque é um processo, né? Meu Que ela Deus. chega toda endemoniada, é um processo para ser liberta. Então, a primeira coisa para ser liberta é obedecer, né? Meu Deus. Tem que obedecer, né? Porque, infelizmente, é o que acontece. E eles voltam e nós temos que fazer que nem o filho pródigo, né? Verdade. Ele voltou Abraçar, ainda com acolher. honra. Abraçar ainda A gente ainda com tem honra, que hein? honrar. Eu já ouvi um membro falar assim para o pastor. O pastor foi corrigi-lo numa situação e ele falou assim: você é responsável pela minha alma. Você vai dar conta da minha alma. Olha, Para o pastor. O pastor olhou para ele e falou: o quê? olha. É. A Bíblia fala que o pastor é responsável pela minha alma. O Senhor vai dar conta da minha alma. E assim, num nível de desrespeito, sabe? E o pastor olhou assim para ele e falou: não, meu amigo. O pastor dá conta da sua alma é ensinar você a cuidar dela. A manutenção da sua alma, quem faz é você. Isso, exato. Olha isso, gente, a responsabilidade, porque ele vinha para a igreja e saía, vinha e saía. Meu
E o tempo inteiro brincando com Deus. Mas quando ele voltava, era tão interessante que Deus já dava tudo para ele de volta. Olha. Era o filho pródigo escrito. pródigo. No dia que ele chegava, ele ia para o monte orar com a gente, era um homem de oração. Ia para o monte orar, Deus renovava. Eu ficava assim, Jesus, mas ele estava tão pecador ontem, hoje já está aí. E eu aqui pagando um preço para sentir a sua presença. E ele fazia aquela entrega, Deus devolvia, começava a pregar, Deus usava. Olha. E um dia ele afrontou o pastor e falou para o pastor, Meu o senhor é Deus. responsável pela minha Jesus, alma. Ele estava nas misericórdia. drogas, morreu desviado, né? Olha isso. E assim, e eu fiquei horrorizada. Eu falei, eu nunca quero ser pastora para cuidar de almas como essa. E olha isso, gente. E essa responsabilidade, como que é tratado isso, né? Vocês como pastoras, mais experientes, como que é isso? É muito sério, Eu né? falo que a gente precisa temer ao Senhor ao ponto de saber que nós vamos dar conta, sim, das almas, daquelas que foram ovelhas. As que foram bode, não tem como a gente dar conta, né? Porque foi bode, então, agora se é ovelha, a gente vai dar conta, né, pastora? Sim, exatamente. É algo que que diferente. é o chamado. Então, Gente. é muito sério isso, né? Quando a pessoa ela quer ser pastoreada. Porque tem gente que não quer ser pastoreada. E é tão bom ser pastoreado. Meu bom, eu Deus. tô vendo a pastora Ivani falar do pastor Isaías, que eu amo, desde a primeira vez que eu vi. Pastor, um pastorzão, né? E eu vi o amor que você fala do seu pastor. Coisa linda, não é? Que isso a gente tá se perdendo. As ovelhas, elas não estão honrando. Não estou generalizando, Sim. mas veja a pastora, que ela é pastora, mas o amor que ela fala do pastor dela. Meu pastor é meu Como é bom líder, ter meu pastor. sacerdote. É uma A minha bênção. bênção vem dele, gente. Como é bom Nem o ser princípio da pastoreado, honra, né? O princípio da honra é maravilhoso. Ele ensina muito isso pra gente. Tem que Gente, honra. Aprende a honrar a sua liderança. Porque tem Verdade. pessoas que dizem até assim, eu não devo satisfação para homem. Minha satisfação, meu negócio é com Deus. Sim. Está dentro da Já é um igreja, clichê já. sendo cuidado, e eu entendo até que é uma cultura do Uma brasileiro, cultura. porque você vê em qualquer outro lugar, você conhece pessoas de qualquer outro país, que eles tratam a liderança, isso a qualquer nível, né? E de um tempo para cá isso se perdeu no Brasil. Se perdeu. Tanto como professora, né? Sim. Falta de pastora respeito. Núbia pode falar sobre Como isso, né? policial também. Como policial, Falta de gente. respeito. As autoridades não são mais respeitadas. no nosso Não, a país. cultura do nosso Infelizmente. país está muito ruim. Tá muito São muitos vergonhosa, direitos e poucos Sim. deveres. E isso acaba também vindo para dentro da igreja. Sim. Porque o filho que ele é criado sem domínio dentro de casa, ele vem para a igreja com vontade de dominar. O dia que ele não Exatamente. canta, ele não serve, o pastor não serve mais. O dia que o nome dele não é citado é porque ele não está sendo reconhecido. Exato. E eu Não falo pode para as dar uma meninas... repreensão também. Não, Os não pais já ficam com raiva. Hoje em dia tudo é processo, a gente tem que ter as irmãs à frente de obra, tem que ter esse verdade. cuidado, Muito porque cuidado. tudo é processo, eu vou processar. Aí né? entra o vigiar e orar, E já- né? Porque isso. muita gente ora, mas o vigiar vem primeiro, né? Vigiar e orar. E a exposição também é muito grande, porque qualquer coisa se filma e já no Instagram. Se joga no Instagram. Se joga no Instagram. Grava As O que redes esse pastor sociais. falou? Olha o que essa pastora falou. Faz um corte e joga o que eles querem. Tem isso. Muita vigilância nós temos que ter É, na nesse parte, tempo. É verdade. na pastora. parte lá de Portugal, assim, com relação ao povo português, eles honram Honram. em tudo. Glória a Em Deus. tudo. Eles Glória a cuidam. Deus. Eles cuidam Coisa em linda, né, tudo, gente? Mas temos alguns brasileiros também que cuidam. Então, assim, não podemos realmente generalizar. Generalizar. Tem aqueles que... eu digo, o filho que não respeita pai e mãe não vai respeitar ninguém. Sim. O filho Exato. que não respeita pai e mãe, ele vai chegar na escola, em qualquer lugar, no trabalho, ele não vai respeitar ninguém. Então, isso daí já é do maligno, né? Porque o maligno não é desse mundo. Então, ele vai querer trazer a rebeldia para os corações para que eles não sejam abençoados, os filhos, em primeiro lugar, para destruir a família. É a Destruir. base. Agora, se uma pessoa não teve um pai, ela não sabe o que é submissão. Se a pessoa não teve uma mãe que não soube Verdade. ensinar, ela não sabe o que é submissão. Tem Então, uma tem que base, ser né? ensinado. Tem que ser ensinado. Só que muitos não querem sentar para aprender. E muitos pastores também, desculpa falar, não têm essa visão de ensinar. Porque ninguém ensinou para eles. Eu não sei vocês, mas eu não tive ninguém para me ensinar tudo que eu sei. Tudo que eu Aprendeu sei na eu aprendi raça. na prática,
aprendi através da oração, porque quem ora, né, pastora? O Espírito Santo de Deus fala quando a gente faz o certo e quando a gente faz o errado. Então, ele vai trabalhar dentro de nós. E tem muitos pastores, tem muitos amigos. Deus fala comigo, eu sou assim. Então, ele não quer mudança, ele vive um evangelho e muitas das vezes fica contando bênçãos lá de trás, não vive um novo de Deus. Meu então, Deus, nós temos forte. que ter cuidado Pessoas com o que nome têm de Deus. resistência, né? Resistência à Quando mudança, eu né? mudei daqui para Portugal, eu falei, Senhor, o que ficou no Brasil, é no Brasil, eu vou construir coisa nova. Só que ainda tinha muita coisa lá dentro, né? Do que a gente viveu e a gente queria trazer. Só que o povo português, e aquele povo que está lá, é um povo diferente. Eu não posso trazer o que eu vivi há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, numa igreja que foi um avivamento massa, maravilhoso, para cá, porque esse é um novo ciclo, é um novo começo, tem que ser ensinado. O que nós estamos errando, o que nós estamos implantando muito, é ensinamento. Temos que começar lá do comecinho. Para todos, 10 anos de crente, 5 anos de crente. É dessa porque maneira. muitas das vezes a gente está na igreja, como eu muitas vezes estive na igreja, sem ser pastora, estava ali, mas eu estava trabalhando na igreja, estava na cantina, estava limpando, estava vendo reto, estava vendo não sei o quê. Você não para ouvir a palavra, então muitas das coisas você te não escapam, aprende, você né? não aprendeu, você só serviu. Não tem um tempo para todas as coisas. Então nós temos que sentar para aprender. Nós aprendemos a ser mãe, nós aprendemos a ser filha, nós aprendemos quando alguém que fez uma faculdade, no trabalho, algum ofício. Tudo foi aprendizagem, então nós temos que aprender. Né? Aonde está meu limite, aonde não está, onde eu posso ir, aonde eu não posso, até onde eu deixo as pessoas irem, né? Até onde vem a desonra. Verdade. Tem coisas que vêm para desonra para a gente. Se você não plantou aquilo, Senhor, eu não plantei a desonra, eu não aceito. Eu não aceito essa desonra. E o Senhor vai se levantar para justificar. Sim. Porque tem pessoas que vêm na nossa vida para a gente fazer, a gente se sentir desmerecida de estar na casa do Senhor. Porque as pessoas vêm com essa crítica, né, forte que você falou do seu pastor. O Senhor é responsável. Né? Querem colocar uma responsabilidade que não é nossa. Que não é nossa. Então, nós não temos que aceitar. Senhor, olha, eu estou aqui para servir, para ensinar, para ser isso. Vou até onde eu posso ir. Mas a gente também não pode deixar passar. Porque aí as pessoas já querem subir em cima da gente e né, aquele sangue suga mesmo. Então, nós temos que saber nossa posição. Nós temos que saber até onde a gente pode ir. E se vem desonra, é ir na oração. Senhor, eu não plantei desonra. Eu não plantei e eu não vou colher. Nem aceita, né? Meu Deus, que forte, né? Da humildade, né? Que às vezes eu fico olhando assim, tem pessoas que chegam na igreja tão precisada, tão necessitada, e o pastor se entrega totalmente. Verdade. E em qualquer momento que o pastor tenta ensinar, porque a ovelha, ela ouve e ela é mansa. O bode, ele é rebelde e arredio. Ele já tem logo uma desculpa ou um embate. Um argumento ele quer ir para o embate, né? E se o pastor já não tem armado, esse equilíbrio, né? Porque quantas vezes, Neuza, você teve que calar, engolir. Muitas. Por conta do nome de Deus, por conta do nome do ministério e por conta do seu nome também. Verdade. Minha pastora Isa, até no encontro de casais sábado, ela falou isso. Ela falou, gente, não é toda hora que você fala, tem hora que você tem vontade de falar, você engole mesmo. E deixa acontecer. Depois vocês assistem lá o encontro de casais, que ele e o pastor Isaías ministraram. Gente, quanto aprendizado. Sim. Sabe, tem o próprio Provérbios 3, Eclesiastes 3, Salomão vai dizer isso. Há tempo para todas as coisas. Sim. E esse calar por conta do amor de Cristo. Precisa, você engolia seco para quem é sanguinário, para quem é... Você sabe que você está certa. Verdade, e você fala, eu vou recuar, vou perder, mas depois eu volto com a vitória. Verdade. Como que é isso? Porque muitas vezes, se você não recuar, você mata, né? Você mata. Você pode matar a pessoa, né? Com uma palavra, né? Então, às vezes, nesse sentido de ser sanguinária, eu sou. Totalmente. Deus... Muitas vezes nem parece. Muito em relação a isso. Eu sou os dois extremos, colérica e sanguínea. Os dois extremos juntos. Então, onde que eu sei que eu sou... A gente precisa se conhecer, né? Sim. Então, eu levo para a cruz. Eu falo, Senhor, olha, eu preciso, né? E não é fácil, não. Sabe? Você realmente... É porque o homem mesmo... O homem, ele não se converte, né? A carne não se converte, né? Meu Deus. Então, a gente precisa se submeter ao Espírito.
Falar E mais ouvir a voz de Deus, E né, ouvir a voz meninas? de Porque Deus. Antes de dar uma resposta, né, ouvir a voz do Espírito Santo. Que Meu você não Deus. fale. E às aquilo que vezes não é pra até falar. dizer um não no momento é melhor, porque se você for dialogar no momento que você está irado, isso é para tudo, com o esposo, com o filho, Sim. com tudo, na igreja, com a amiga. Tem hora que eu passo uns perrengues ali no projeto Mulheres em Construção, que eu falo assim, olha, depois a gente fala sobre isso, não vou falar agora não. Porque eu sei que se eu for falar, Sabe, eu vou né? sangrar em cima delas. Sim. Então eu vou e me curo, vou lá para a cruz, me curo, falo, agora a gente pode marcar a reunião. Verdade. Que agora eu consegui O Espírito respirar. Santo vem, né? É um Traz- domínio Dá uma próprio, estratégia, né? né? Fala, ó, vem por aqui, vai por ali. Sabedoria. Aí tudo se Os resolve. hormônios tudo aflorado, a TPM, o dia que você não tá bem, porque tem dia que eu olho pro meu espelho e eu falo, mano, Eita, hoje tá ruim para olhar para você. hein? Hoje, Tem dia que hoje nem tá eu em me dias, engulo. Hoje tá difícil, Tem né? dia que eu olho assim, e aí como que você vai? Porque a obra de Deus não vai esperar você ficar bem para você. Não, né? exatamente. Esse dia que é o terrível de você se levantar, Aham. sabendo que você não quer ir, mas é nessa hora que nós somos filhas e servas, né? Sim. Você fala, Senhor, eu vou, mas o Senhor sabe como que eu tô. E você vai, não querendo ir, mas sabe que o Senhor vai te restaurar quando você chegar lá na igreja, vai fazer alguma coisa, vai te dar um olhar, né, diferente. Quando eu tô muito ruim, assim, no sentido, assim, gripe, alguma coisa, que eu sei que eu posso ir para a igreja, eu posso ser curada lá, mas às vezes o ar tá muito, muito ruim, eu fico com a rinite atacada, assim. Eu falo, hoje, amor, foi poucas vezes, eu já não vou. Ele me entende, ele fala, tá bom, tem certeza, não quer ir? Não quero ir. Por quê? Eu sou das filhas assim. Eu prefiro obedecer do que murmurar. Se alguma coisa vai me tirar o meu equilíbrio, se eu já não estou bem, se alguma coisa vai me tirar o equilíbrio, eu prefiro não ir, porque se eu for, eu vou reclamar depois e Deus não vai se agradar. Então eu prefiro me conter, me isolar e ficar quietinha naquele tempo do que ir e murmurar. Agora, se eu sei que eu vou ter o meu domínio, se eu vou conseguir, porque a gente sabe quando a gente está mais fragilizada. Se eu sei que eu vou conseguir o meu domínio, eu vou. Se eu sei que eu já tô naquele... Se qualquer coisa, você tá feia, eu vou me armar, aí então eu já fico na minha. Porque eu prefiro obedecer do que murmurar. Perder Eu a bênção, prefiro, né? eu não gosto de sacrificar. Eu demorei para aprender isso. Eu não gosto de sacrificar. Eu demorei muito, porque meu esposo falava assim, hoje eu não vou. Amor, mas por que você não vai? Não, eu casei com um crente. Você tem que ir. Não, Tá vendo? É assim. E aí eu falo, não, você tem... Mas por que você não vai? Gente, por isso que ser cristão é um exercício cotidiano. O aprendizado, né? E eu tinha essa dificuldade, mas uma gripe vai te tirar da igreja? Mas às vezes o corpo, a pessoa tá sentindo que o corpo corpo não tá bem. A sua mente, até A para mente, processar, não tá bem. E são pessoas diferentes, né? Diferentes, O Carlos é uma diferentes. pessoa e eu Sim, sou outra. outra. Eu com uma gripe, com uma cólica de 200 graus, eu consigo ir. E tem pessoas que não, que são fragilizadas, que Esse não é o conseguem. problema, acho que até dos pastores, meu mesmo, né? Quando a gente quer que a pessoa vai, não quero saber o que você tem. Você precisa quer ir, tá não. lá. Porque Só tem que a um gente precisa ritmo. entender. E a que gente nem todo até mundo é igual. entender também que o membro tem dia que está assim, sabia? Não só nós, mas o membro também. Aí você chega na igreja, por que você não adora? O que Deus fez por você? Tá entendendo? E a pessoa tá mal, às vezes. tá Foi bem, tá uma com situação dor. difícil, um dia difícil, com dor. E ela foi por um sacrifício. Só que assim, não tá sendo uma adoração. Tá sendo um peso. Uma imposição, Às vezes né? vai só para Posição. mostrar que foi, né? Porque foi, mas não tá ali de verdadeiramente. Deus pode fazer, mas quantas das vezes a gente vai chegar e vai deixar Deus fazer se você já não tá bem? Então é melhor você realmente ficar em casa. E assim, não foi poucas vezes, mas eu me dou esse direito. Você precisou, Eu preciso né, desse tempo de assim, não tô bem, olha, não tô bem assim, não tô bem. Me dê, tá bom, amor. Ele também da primeira vez, não, vamos ter que ir, como que eu vou sozinho? Eu casei pra andar sozinho. Eu falei, amor, não é sozinho, é um dia, é um culto, não é sempre, mas precisa respeitar. Olha que aprendizado, né? Que fica aí para nossas irmãs Verdade. que estão conosco. Sim. Você precisa se conhecer e se conhecer, respeitar. se respeitar. Respeitar, né, a sua saúde física. Por que Mental, tem pessoas emocional. hoje desequilibradas emocionalmente?
Eu conheço mulheres que estiveram à frente de um círculo de oração muito tempo e hoje elas não têm equilíbrio nenhum e vivem à base de remédios. Então, Por Triste, quê? né? Sim. Porque elas deram além do que elas podiam dar. Sim. E Deus, ele conhece o nosso limite, né? A gente vê lá em Jeremias, antes que te formasse na madre, eu te conheci. Conheci. Ele conhece os nossos limites e ele não quer que a gente faça sacrifício de tolo. Ele quer que a gente ofereça um sacrifício agradável a ele. uma adoração genuína, né? Sim. E entender também, e é tão lindo isso que a pastora traz para a gente nessa mesa, esse aprendizado hoje. Por quê? Porque quando a gente aprende a respeitar o nosso cônjuge, o nosso próximo, a gente aprende a respeitar os limites dele também. Sim, Né? temos E entender, limites. né, que olha, hoje não dá, hoje eu estou cansado, o serviço foi puxado demais, eu não consigo ir. Tá bom, então fica e descansa. E que eu ser igreja? Quando eu cheguei lá, eu não conseguia deixar de ir no culto, porque tinha muitas coisas para fazer, muita gente para acolher, muita gente para... Às vezes você deixa coisas para tratar na igreja depois, para conversar, que não deu num outro momento, e a pessoa só trabalha muito, só vai ter aquele momento. Aí, uma vez que eu precisei, eu tinha que resolver uma situação com uma moça. E ia ter uma conversa com ela, orientar ela, ela me ligou e eu não podia estar em outros horários, porque eu não trabalhava. Então, tinha o dia, mas ela só podia ir à noite, naquele horário do culto. Então, eu marquei com ela às 7 horas. E eu falei, amor, eu não vou conseguir chegar lá às 7 horas para conversar com a fulana. Ele falou, mas você marcou, você tem que ir. Eu falei, não, mas eu não tô bem. Aí eu parei. Falei, se eu não tô bem, então eu vou mandar uma mensagem para ela. Eu falei, olha, eu peço perdão. Hoje eu não tô bem legal. Não vou conseguir te atender hoje, mas vamos marcar no seu próximo horário. Você já me fala e a gente vai. Então, às vezes, você quer fazer aquele sacrifício porque aquela pessoa precisa. Mas você tem que pensar primeiro na sua saúde, primeiro no seu bem-estar. Não é sempre que a gente vai, hoje eu não vou. Não, é uma vez que você não, sabe, tá no seu limite, que você precisa daquele tempo. Então, você não tem que abrir mão... Exceção, né, também, né? do seu, porque você não tá bem, como que você vai chegar lá, ela vai falar, você não vai ter nem a sensibilidade de ouvir, nem vai poder conseguir ouvir o Espírito Santo para poder orientar, porque você não tá bem. Se bem que Deus nos honra em tudo que a gente faz, não é? É os dois extremos, mas se a gente tem a possibilidade e é respeitado e pode ficar em casa, você marca para outro dia e Deus vai agir. De repente ela vai até no culto, Deus traz uma palavra, não ouviu o teu aconselhamento, mas a palavra vai falar. O Espírito Santo dela vai encher, mover. porque não está sobre nós, é sobre o Senhor, porque Ele é o dono dessa obra. Glória a E Deus. saber também, né, pastora, que a gente não é insubstituível, né? Sim. Insubstituível. Eu vejo, às vezes, meu pastor mesmo, ele se desdobra para estar em todos os ambientes, para fazer tudo, mas agora o corpo já está começando Não a aguenta. gritar. Começa a sentir. Tem que delegar. Não Porque aguenta. eu acho que a liderança também eu tenho problema com isso, e o Kias trabalha comigo no projeto, ela sabe, eu tenho problema, porque eu falo assim, olha, faz isso, se você não fez, eu vou lá e faço. eu Eu também acabo sou me mesmo. sobrecarregando, isso é muito ruim. É um exercício que a gente precisa ter também, verdade. de delegar e cada um fazer uma parte. Então, hoje eu já trabalho muito com elas, isso, mais amiga, vai leve. lá e faz. E deixa do jeito que faz, porque a gente tem aquela coisa de perfeccionista. A gente é mãe. E a mãe sempre tá... O filho mandou fazer isso aqui. Você vai passar para ver se fez direito. Verdade. E Passa a o gente... dedinho, né? Limpou. Deixa eu ver. Ai, não a tá gente do vai meu fazer a jeito. mesma coisa na igreja. E eu me peguei fazendo esse tipo de coisa. Mandava as irmãs fazer, olha, faz Meu aquilo, faz Deus. aquilo. Aí quando eu passava assim para ver. Aí eu via que não tava do jeito, virava o rosto e continua andando e deixava para lá. Porque a gente tem que dar autonomia. Como que nossos filhos espirituais vão crescer? Como eles vão exercer o ministério deles se eles não errarem? E hoje eu tenho, É muito forte isso, essa viu? visão, Isso porque é muito hoje a gente forte. tem oração Mulheres com Propósito, Sim. oração com propósito quarta e sexta. É uma E bênção. o que Gostoso. você direciona lá. Todos os dias eu tô. Mas eu falo para ela, direciona aí. E se não quiser me dar oportunidade, não É uma tem problema, bênção, deixa Deus te direcionar. De ver o crescimento das E outras. tem Quarto sido de bênção guerra. pra minha vida, porque a gente cresce, né? Cresce. Missionária Zilda, olha, o quarto de guerra agora é com você. Você já está comigo aí 1 ano, você já viu como que faz. Agora é você Então, que uma faz. bênção, né? E se eu não quiser entrar, eu não entro. E eu sei que ela vai fazer. E eu respeito o limite E dela. é uma bênção. Porque eu lavo louça,
Eu lavo o copo de dentro para fora. Se você lavar de fora para dentro, É. vai ficar limpo do mesmo jeito. Sim. E vai estar lavado e pronto, cada um no seu cada um. Não importa como É o é a respeito, forma. O né? importante é que a atuação do Espírito Santo e o trabalho ser feito. E cada um tem a sua singularidade. Né? Sim. Eu acho que é um Cada um crescimento tem o seu também jeito para a de gente, né? ser, Um crescimento e fica como lição para as mulheres que estão liderando. Tem pessoas Sem que dúvida. encontram resistência na liderança porque quer impor. E liderança não é imposição, é Não, conquista. é conquista mesmo. Né, pastora Mais Neuza? bonito é você ver todos fazendo, porque o Senhor tão não chamou gostoso, ninguém né? para ficar sentado. E fica sentado quem quer, né? Eu costumo dizer, quando chega lá na igreja, eu falo assim, ó, converso, né? Chamo para um discipulado, converso e falo, você gosta de fazer o quê? Porque eu não vejo a hora de colocar você pra fazer alguma coisa. Nossa, ela é que nem eu. Eu já fico de olho também, tá? Eu não vejo a É o hora certo, de você fazer alguma coisa. Porque senão fica só um. Além de achar que tá, né? Não, eu sou, não, nós não estamos. Sou top, né? Estamos servindo ali. E depois traz o quê? A gente fica União. sobrecarregado. Sobrecarrega. Sobrecarrega. As doenças E a obra do começam Senhor a vir. não pode pesar. E precisa ser leve, porque Jesus ensinou, né? Vai de 2 em 2. Eu nunca vi Jesus falando vai de 1 em 1. Não. 2 em 2. Então, Isso opa, mesmo. 2 em 2 vai vir uma unção de multiplicação. É uma né? bênção. Daqui a pouco Glória a já não é Deus. mais 2, é 4 e é 8, né? Então, quando você quer fazer tudo, você vai ficar sobrecarregado. O seu corpo não vai aguentar, né? E eu tiro por experiência, né? Tem um paizão nosso, que é o pastor Fernando, que sempre está conosco, né? Glória a Deus. E ele falou para mim, fazia 6 anos, estava na igreja, e o pastor falou, pastor, eu nunca vejo você sair, você não passeia, você não sai. E eu falei, pastor, mas né, tem a igreja, tem não sei. Ele falou, pastora, você quer morrer? Você quer morrer? Olha isso. Falei, Jesus, por que? Não. Você pega o teu esposo e sai. Eu falei, mas ele tá viajando, caramba. Quando ele pegar férias, pega ele e sai. Né? Você precisa, pastora. Senão você não vai aguentar. Você precisa sair, né? Aí eu falei, quer saber? Isso. Não é que eu peguei gosto do negócio, pastora? Pastoras. Viajar. Eu falei, todo ano agora. Ai, que né? bênção, que delícia. Nem se for 2 Que dias, bênção. nem se for 3 dias. E eu falei lá pro pessoal, e aí a gente combina, né? Porque os obreiros, os pastores lá, tudo tem férias. Eu falo, oxi, Não tá sabe por passando que eu não ninguém. tenho férias? Eu nunca tive Só você férias. que não, né? Que é isso? Vocês vão, ó, 30 dias, vai pra Bahia, fica 20 dias, não sei não. Eu vou pegar férias também. Aí eles dão risada. Mas volta logo, eu volto logo. Mas então, eu aprendi que eu precisava, né? Porque às vezes a gente acha que a gente... Não importa ser... A gente acha que tem que funcionar, né? Não é isso que Deus quer. Não é, não é. Você não tem que funcionar só, Não. né? Você precisa ser. Tem a Neuza né? pastora, Tem a Neuza. mas tem a Neuza esposa, Sim. a Neuza irmã, a Neuza verdade. filha, a Neuza mãe. É. Então é tudo Tudo isso. isso. A Os gente meus precisa... pais, minha mãe, meu pai tem 82 anos, minha mãe já tem 70 e pouquinho também. Então, a gente pensa assim, eles também precisam da gente. Sim. Atenção. Às vezes eu vou na casa da minha mãe, eu vejo que ela quer conversar. Que atenção, meu Deus. E aí eu vejo, vai começar a oração, preciso ir, preciso... Eu falei, não, eu preciso dar atenção para eles também. Isso também é evangelho, né? Isso é preciso dar pastor. Isso é atenção ser pra pastor eles. também, né? Eu falei, então, tem dia que eu falo, eu vou tomar café com eles. Desço, vou tomar café com eles. Sim. Vou rir com meu pai, preciso... Meu pai é uma graça. Eu preciso conversar e preciso rir com meu pai. E leva né? vida pra eles, em Leva alegria, vida, né? E ali ele puxa minhas orelhas, ele fala, Neuza, o que você tem que orar no monte, menina? Tem tanto lugar pra você orar. É. Não é pra você orar em mato, não, viu? Eu até escondo dele quando eu vou no monte. Ele fala, não é pra você orar no monte, no mato, não. Lindo. Tem igreja, ele pega no meu pé. Aí eu falo, mãe, ó, tô indo. Aí a mãe guarda o Não segredo. fala pra ele. É isso, é sobre remir o tempo, saber separar. Né? Quando a gente pastoreou a igreja, meu esposo, você já sabe, ano novo eu passo com as minhas irmãs. Aí ele ia e eu ficava. A gente não viajava junto, porque, não, eu tenho que ficar, mas a gente tinha obreiros excelente. Olha. Mas eu não tinha a resistência aprendido. de deixar e de confiar e de delegar.
E de achar que só eu sabia fazer bem feito. E não, né? Tem que confiar. Aí depois eu fui trabalhar à noite e agora? Então agora ele vai viajar e os irmãos vão cuidar da igreja. E cuidaram muito bem, foi um tempo precioso. E eu aprendi isso depois que a família também é evangelho, né? A família também é... A gente não pode ter essas resistências e saber que uma igreja é um corpo. Sim. Trabalha unido, a mão trabalha unido com o braço, né? Verdade. As pernas andam com o pé. E a gente aprende que delegar é muito importante. Eu aprendi vendo o meu apóstolo. Nós somos 12 anos da Corban, lá na Vila Industrial, e o meu apóstolo, a vida dele era a igreja. E eu via, assim, ele não participando do aniversário da filha, dos netos, porque tinha muito compromisso na igreja. Sim. E a apóstola não estava do lado dele, porque às vezes tinha compromisso com a família. E eu ouvindo aquilo, e o meu esposo também, e eu falava assim para ele, o que você acha do apóstolo não acompanhar, não estar no aniversário dos netos, né, da esposa, aniversário de casamento? E o que você acha disso? Ah, não sei, não tenho opinião. Eu falei, não, mas vamos conversar, né? Porque se um dia Deus nos dá numa igreja, eu vou querer férias. Ele não tirava Tem que ter férias. Ele não tirava férias. Gente. Aí eu via aquilo e eu achava um absurdo. E teve uma certa situação onde que a apóstola ficou doente, ele estava na igreja, ele não tinha que ir na igreja. Ele achava que tinha que ir na igreja, porque tinha pastores, tinha outras pessoas. E ele deixou de levar lá ao médico, pediu para uma pessoa levar lá ao médico. Meu Deus. E aquilo me chocou. Porque se é o meu companheiro, se é o meu marido, se eu estou enferma, ele que tinha que me levar ao médico. Não deixar de ir na escola dominical, era um domingo, e pedir para outra pessoa levar. E aquilo me chocou. Eu falei, eu não quero isso para mim. Porque eu quero servir com o Senhor com alegria. Lógico, é gostoso servir ao Senhor. O homem, ele tem aquele amor, ele quer fazer. Mas tem pessoas que podem fazer na mesma coisa. E Deus vai operar na mesma. Então, eu aprendi com o exemplo dele a coisas eu não fazia quando eu tivesse a minha igreja. Meu Deus, eu conversava com meu esposo sobre as coisas. Então, assim, quando a gente chegou em Portugal, no primeiro ano a gente não pegou férias. Aí eu já falei para ele, no ano que vem, porque lá verão é agora, é julho, agosto e setembro, toda a Europa. Ai, então, que delícia. os portugueses param. Tem empresas que fecham. Porque é o tempo de sair, porque são 6 meses de inverno. Então, você tem que sair para a praia. Você tem que sair com a família. Eles valorizam muito isso. Nossa, que legal. Primeiro ano, eu não saí porque estavam se adaptando. Mas no segundo ano, já falamos com o nosso pastor, que nós temos um pastor presidente, pastor Gilmar e pastora Manuela, um beijo para vocês, que cuida de nós lá. Onde está acima da gente. E a gente falou, no ano que vem, em agosto, nós vamos tirar férias de 15 dias se eu mando obreiro, porque a gente não tinha obreiro. E não tínhamos obreiro para confiar. Se eu mando obreiro, porque nós não vamos estar em 2 cultos. E ele fez e mandou. E ele não tirava férias. Aí a pastora Manuela, no outro mês, nós vamos tirar férias. O pastor Rodrigo e a pastora Manuela olha que lindo, férias. tá vendo? Vamos tirar férias. Pegaram vocês com exemplo. Né? E assim, mas aí, o homem quer resistir, mas a mulher sabe que é saudável. Nós temos nossos filhos estão na igreja toda hora, de manhã, de tarde, de noite, tanta com a gente. E eles precisam sair para uma praia, ir para uma piscina, ir para um parque, chupar um sorvete, não é? Precisa ir no cinema, pegar uma Netflix, passar uma tarde assistindo uma série. Almoçar fora, né? Almoçar fora, ir pro Burger King. A gente gosta muito do Burger King, né? Sai um pouco do almoço, do arroz e feijão, né? E então, é saudável estar na família. É saudável você fazer isso. E se você acha que não tem ninguém, treina alguém. Né? Em 6 meses você treina alguém. Eu saí de lá, já peguei as mulheres, você vai ficar responsável pela intercessão aqui, você vai ajudar essa daqui, você vai ficar na tesouraria aqui. E eu falei, eu antes perguntei para ele, o que você acha dessa pessoa aqui? E fui colocando, e não sei nem como que tá lá. Mas tá lá, Deus tá lá. Glória a Deus. Glória eu tô aqui totalmente despreocupada, Glória a Deus. porque esse é o meu tempo de eu ficar com a minha família, com os meus filhos que estão aqui, e resolver o que eu tinha para resolver. Agora, a igreja é do Senhor, a igreja não é minha. Aleluia. Glória a Deus. E tem que ser. Glória a Deus. Tem que ser assim Gente, mesmo, que viu? tempo precioso. Coisa linda, já viu? estamos encerrando o nosso tempo muito rápido, né? Sim. 1h40 já de episódio. Parece, Deus, né? que lindo. Muito rápido. Parece que foi tão rápido. Né? Muito rápido, um bate-papo muito gostoso, a presença de Deus aqui. Leve, né? Uma coisa
sereno, né? Sereno. Assim, Eu conversaria maravilhoso. com a pastora Gostoso, né? uns Muito 3 gostoso, dias e 3 né? noites. Acho que precisamos Bora fazer uma noite do conversar, pijama. Bora Marcar a conversar. noite do pijama. Eu, na semana, tenho vários horários livres. Final de semana, não, mas ainda tenho. E fica Glória aí, a Deus. né? Essa deixa. Quando ela for para Portugal, ó, só ligar, pastora, vamos Vamos conversar. fazer um podcast. né? pronto, Glória a pela internet, Deus. à Ela fazia esse disposição. trabalho, eu participei, né, pastora? foi. Nossa, Com ela. muito bom as legal. lives pelo Insta, né? sim. Pelo Meet, muito Perder bom. essa conexão, né, pastora? Sim, muito não bom. perde essa Fiquei conexão. feliz em te conhecer. Aprendi muito E hoje nessa gostaria mesa. também de dar oportunidade para as portuguesas, que eu tenho portuguesas que nós estamos preparando para ser pastoras, missionárias. Elas estão engatinhando, Ai, que assim, bênção. mas Glória é a muito Deus. bom o amor e é aquilo que Deus está colocando na vida delas. Então, Glória não é a sobre Deus. mim mesmo, é sobre pessoas e mulheres com culturas diferentes. Glória a Deus, que maravilha, vai Bênção, ser né? ótimo, né? Aham. Eu acho que é sobre isso. Eu sou o tipo de mulher que eu gosto de impulsionar mulheres. Eu sou aquela que jogo a mulher para frente, falo, vamos amiga, você consegue. Levanta. Vamos que vai dar certo. Verdade. Você está em construção, amanhã você vai estar melhor do que você esteve hoje, Sim. né? E eu fiquei muito feliz em te conhecer, pastora. Obrigada. Nossa, também tô aprendi feliz. muito, muito bom. Tenho certeza que esse podcast vai ser muito visto. Muitas Glória a mulheres, Sim. elas dão aí depois o feedback, deixam o comentário. Nossa, aprendi muito, que bom, né? E vai ser um prazer. E se um dia Deus nos proporcionar levar mulheres em construção para Amém. Portugal, Sim. meu Bora. Deus. Bora, vamos Eu começar tenho- o projeto. Já bora. temos uma amiga lá, a Jéssica, era uma das nossas coordenadoras aqui, mudou, está em Portugal Que também. bênção. Tá lá. É o Glória a filho Deus. da pastora, né? É, meu filho tá lá também. É 1h20 da Tá cidade próximo, dela, Ligeiro tá próximo próximo dela. de Viseu. Até pra gente visitar. Viseu. Glória a Próximo, Deus. Vamos próximo. fazer Qualquer uma coisa, né? carreata e vamos invadir Portugal. Amém. Aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo. Depois que a Nunca gente mais pisar será lá, o mesmo. Amém. Essas negrinhas chegaram lá. vamos chegar. Olha, tem uma coisa muito engraçada. verdade. Na máquina de Portugal, os pastores são todos negros e as mulheres Que são meio lindas. brancas, assim, né? E só tem um Interessante, pastor né? Cleito, e a gente fala, é a Mac Breck. Ai, que legal. A Mac O meu esposo é Brasil. negro, né? O pastor Rodrigo é negro. É, Tua ele é esposa é negro. negro? É. Chegou E é a muito Mac engraçado. Brasil. Eu dou um pouco de claridade para Traz luz pra mim. Traz isso aí. trazer equilíbrio. Traz o equilíbrio. Equilíbrio. É vira um cappuccino. Sim, né? isso aí, vira mas é muito bom essa parte do. A minha filha é negra, é linda ela. Ah, é? É, Que e eu lindo. gosto muito. E assim, a gente tem essa coisa de. Tá chegando muito negro em Portugal e é Glória, muito valorizado. glória a Deus. Muito É, valorizado. eu tenho vontade de conhecer, estou aí com os projetos também de viagem. Deus tem falado muito ao meu coração. Eu acredito que Deus ele precisa levantar mulheres que já passaram por algumas coisas para pegar na mão da outra e dizer, eu estou com você. Amém. Vamos lá. Verdade. Faz assim que vai dar certo. E eu tenho sido essa âncora, né, para as mulheres Glória nesse a tempo Glória a aqui em Deus. Mauá. Aleluia. E São Paulo, outubro, nós estamos em São José do Rio Pardo. Ai, que Que lindo. bem. Estarei ali com a missionária Ivonete, num trabalho muito Glória a glorioso, Deus, né? que lindo. Gostoso. E vai ser bom. Agosto estarei em Salto de Itu, no primeiro sábado também, ajudando umas irmãs que começaram Glória um a projeto Deus. numa mesa como essa. Delícia. Estão fazendo 1 ano e elas disseram, não, você tem que vir. Aí eu estarei lá, se Deus assim permitir. E a cada dia vendo o quanto Deus trabalha de uma maneira diferente na vida de cada uma de Aleluia, nós. Jesus. Sim, Amém. E nos apresenta para que uma complete a outra. Aprendi muito com vocês hoje na mesa. Agradecer a pastora Neuza, muito obrigado pela tua presença. Ai, foi um Abrilhantou tempo muito a bom. nossa mesa. Tempo muito bom, né? A gente poder expressar, né? Glória a O Deus. amor de Cristo, que a gente está Glória a expressando aqui o Deus. amor de Glória a Cristo, né? Deus. Aprendendo umas com as outras, né? E trazendo, eu quero encerrar com esse salmo, sonda-me, conhece, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, Salmo 139, né? Aleluia. Então que o Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei que hora que você vai ver, Ele possa Aleluia. sondar o teu coração. Glória Que Ele a Deus. sonda o nosso coração. Glória a Aleluia. Deus. E que você saiba Glória que a todos os Deus. teus dias foram escritos no livro. Glória a Deus. Aleluia. Todos os seus dias. Já está tudo lá no livro do papai. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Fala o endereço da sua igreja, pastora. Falo sim. Nós estamos ali na Avenida Barão de Mauá, 5150, pertinho.
no terminal, praticamente terminal do Itapeva, de frente com o açougue. Nós temos lá de terça às 19h30 e de domingo nós estamos com 2 cultos, de manhã e à noite. Eu falo que é Pedro, Tiago e João, porque foi uma direção que o próprio Deus quis que a gente abrisse. Glória a Deus. Nós estamos tendo esse culto de manhã. Aleluia. Domingo agora vai ser a ceia do Senhor. Você que não ceia, olha, é cura para tua vida. Você precisa vir cear, participar do corpo, né, pastora? Glória a Deus. Porque a ceia, gente, é algo destravador. Então, você que não está ceando, vem cear conosco domingo agora, às 18h30. Vai ser uma honra receber vocês lá. Amém. Tá bom, pastora? Amém. E obrigada de coração. Pastora Núbia, muito obrigado, querida. Deus abençoe. Presente de Deus para mim, viu? Já te amo. Já tô apegada. Amiga do céu, né? Amiga do céu. Mas tá proibida de nos abandonar. Verdade. Glória a Deus. Eu que agradeço nessa oportunidade através da pastora Neuza, que me chamou pro café e nos conhecemos. Glória a Deus. E não é uma coincidência, né? É um projeto de Deus. E Deus, ele une pessoas com um propósito único, né? De glorificar o nome dele. E eu sou serva, tô aqui para servir vocês e aprender com vocês também. E sou muito grata a Deus, porque quando eu vim, eu falei, Senhor, eu vou de férias, mas eu tenho um espaço para falar do Senhor. Glória a Deus. Então, eu estou à disposição. Então, na terça-feira, amanhã, eu vou estar lá na pastora Vai estar Neuza, ministrando o tema Avivamento. Ficou lindo aquele banner, viu? Ficou Glória show. a Deus. Eu vou estar lá, você que pode estar na igreja da pastora Neuza amanhã, ela já passou o endereço, vai estar lá, não porque eu vou estar ministrando, mas porque o Senhor está lá. E temos aqui as amadas irmãs também, a igreja delas. A Deus. E o Senhor, ele está agindo. Agora falta você se posicionar. Amém. Né? Eu quero deixar um versículo que Deus tem falado muito sobre sonhos no meu coração, né? Às vezes a gente deixa os nossos sonhos de lado. Às vezes a gente se acostuma, se acomoda com as situações. Às vezes você já orou e não aconteceu nada. E fala, não vou orar mais. Ora mais um pouquinho. Né? Não deixe os sonhos morrer. Porque o Senhor, ele ressuscita, né? Ressuscita sonhos. Então, assim como ele ressuscitou a Lázaro, ele pode ressuscitar coisas na sua vida. Teve coisas na minha vida que estava ali adormecida, né? No stand-by, né? Congeladas ali. Porque eu orei, cansei de orar, porque não aconteceu. Mas não é no nosso tempo. Aleluia. Não é na nossa hora. O Senhor sabe como nos abençoar. Aleluia. O Senhor tem a hora certa para todas as coisas. Então, se esse projeto você colocou na mão do Senhor e é de Deus... E ele falou, vai acontecer. Aleluia. Então, continue orando, não esmoreça. E o sonho é dele. Seu coração está alinhado com o Senhor? Então, o sonho é dele. Glória a Deus. E ele vai cumprir. Aleluia. Então, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe cada uma. Glória a Deus. Amém. Pastor Ilquias, as considerações finais. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Glória a Deus, né? Por este momento, um tempo de qualidade, né? Glória a Deus. Ao qual nós ouvimos aqui a pastora Neuza e a pastora Núbia e aprendemos com elas. Meu Deus. Então, assim, eu já quero também agradecer a Deus por este momento. Aleluia. E foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Né? E que o Senhor abençoe a vida de cada um também que vai nos assistir. Glória né? a Deus. E eu creio que vai ser um tempo de qualidade também para vocês. Amém. Obrigada, Louvado amiga, seja Deus. Ivani, por tudo. Glória a Deus. Gratidão. Nós vamos a Deus. deixar na cruz, né? Tudo Aleluia. que passou, Gratidão. tudo que ficou para trás. Deus Verdade. abençoe e até o próximo episódio. Compartilha, se inscreve, manda para mais alguém. Fala para as meninas, nosso episódio está um dia melhor que o outro. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.